com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma doutrinária da semana, buscando conhecimento, harmonização, entendimento. E é isso que essa casa de amor e de caridade tem a nos oferecer. Vamos silenciar as nossas mentes e, se possível, fechemos os nossos olhos para nos sentirmos envolvidos com essa energia amorosa que essa casa nos proporciona. Energias de paz, de luz, de serenidade. E quando fecharmos os nossos olhos, tentemos então deixar da porta para fora aqueles pensamentos, sentimentos, problemas que têm nos atormentado, que têm agoniado as nossas almas. Vamos então aproveitar esse momento para que ele seja só nosso e do nosso Pai maior. Que possamos então, nesse momento, realizarmos uma comunhão com Jesus e com nosso Pai Celestial, bem como com os nossos amigos espirituais. Envoltos nessa suave melodia, vamos orar. Doce Rabi, amigo de todas as horas, seja conosco, Senhor, agora, assim como todo sempre. Mestre de Nazaré, vós que nunca nos abandonastes, desde aqueles primórdios do tempo, quando nós apenas respondíamos pelos instintos, pelos sentimentos grotescos, grosseiros, bem como agora, que já percebemos, conseguimos sentir a divina presença do Mestre, que já se fez aqui entre nós por mais de 2024 anos atrás, quando aqui estiveste conosco e nos deixastes de presente os teus ensinamentos, o teu caminho, a tua vida. Pontuastes para nós, querido Rabi, que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém conseguiria chegar até o Pai se não fosse através de ti. Portanto, meus queridos irmãos, encarnados, desencarnados, internautas, aproveitemos as lições que o Evangelho desta noite nos ofertará e abracemos com amor, colocando-as no nosso dia a dia, no nosso viver, tirando o Evangelho do papel e nos esforçando muito para que ele seja ação diária. É uma luta não tão fácil, mas não impossível. Se muitos de nossos irmãos aqui estiveram e deixaram as suas vidas como exemplo, é possível seguir e fazer. Que o Cristo nos ilumine durante esta noite, abra os nossos entendimentos mentais para absorvermos o máximo possível do banquete que nos será ofertado esta noite. E teremos então uma palestra com a nossa irmã Valéria Camilo, nos trazendo o tema
verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vá, ó, minha irmã. Venha cá. O microfone é todo seu. Boa noite, queridos irmãos, que com essa mensagem linda, essa prece linda, possamos nos sentir acolhidos, que as nossas reflexões hoje aqui sejam assim sentidas em nosso coração, em nossa alma, assim como eu senti quando eu terminei de preparar essa palestra ontem. Tive um bem-estar tão grande, me senti tão bem. Então, é o que eu desejo para todos, porque nós, aqui, quando estamos aqui, somos apenas o instrumento de uma palavra maior, que é a palavra do Cristo. Então, nos foi pedido na programação que a gente abordasse esse item, a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Esse item, ele está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda bem-aventurados que têm puro o coração. Se a gente for observar lá no Evangelho, a gente tem no capítulo 5, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, e essa é a segunda bem-aventurança, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro o coração, que ela é abordada em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, que é os versículos que tratam do Sermão do Monte, ou do Sermão da Montanha, e precisamente este item abordado no versículo 8, e em Mateus também 15, 1 a 20, além de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. E nesse capítulo, a gente tem lá, como primeira abordagem, a simplicidade e a pureza do coração. Depois temos o pecado por pensamentos, o adultério, que foi aqui refletido na semana passada com Isabela, quando ela falou das questões do pensamento e do adultério. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre a verdadeira pureza e mãos lavadas. E para pensar neste capítulo, bem na minha metodologia de trabalho, eu vou trazer para vocês a questão das bem-aventuranças. Então, trabalhar o bem-aventurar, trabalhar a alegria em torno de nós. Então, as bem-aventuranças são, assim, lições do mestre, naquele momento que ele estava lá, no monte, que vão nos trazer o quê? As virtudes necessárias para a nossa evolução espiritual. Se a gente se debruçar sobre as bem-aventuranças e fizer uma reflexão profunda e colocá-las no nosso dia a dia, experienciando, não apenas, tendo conhecimento do Evangelho, nós vamos ser bons seguidores do Cristo. E a nossa bem-aventurança de hoje é a pureza, a simplicidade de coração. Então, como Jesus falou, venha a mim todas as criancinhas, porque apesar das crianças, elas terem um espírito, algumas delas envelhecido, mas elas têm a questão da inocência, são pueris. Então, que em muitos momentos nós possamos também desenvolver essa capacidade. E essas bem-aventuranças, elas foram pregadas por Jesus para os seus discípulos no Monte das Beatitudes, próximos ao Mar da Galileia. E elas vão abordar, na perspectiva espírita, como virtudes interconectadas, começando com a questão da simplicidade e da humildade. São virtudes que acumulam, à medida que a gente vai acumulando, a gente vai progredindo espiritualmente, vai aprendendo a refletir e, com isso, raciocinar o nosso dia a dia, formando um caminho de crescimento interior. Ontem eu fiz um trabalho, porque aos domingos eu, vamos dizer assim, medi o Evangelho de Lucas, no programa que eu trabalho já há alguns anos. E ontem nós estamos estudando o Evangelho de João.
e ontem caiu a questão da enfermidade. E nós estávamos trabalhando esse evangelho no lar, é online, participam cerca de 100 pessoas de várias localidades, inclusive fora do Brasil, e a questão das enfermidades. E nós ficamos pensando nessa questão da purificação íntima e da presença da doença. E Emmanuel nos fala lá da importância da gente aprender um pouco com a doença, observar e ver o quanto ela nos é benéfica, para que a gente possa crescer. E, para isso, para que a gente possa começar a pensar assim, a gente precisa primeiro aceitar, se autoconhecer, perceber a presença de determinados tipos de, vamos dizer assim, sentimentos, instintos mais primários, não se culpar. Eu fiquei ontem batendo muito nessa questão de não ter culpa, porque a culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. E, a partir disso, reconhecendo a presença e se trabalhando devagarzinho à medida que a gente pode. Então, por exemplo, a questão da cólera. Os coléricos são os que mais adoecem. Então, reconhecer que eu, Valéria, tenho cólera assim, tenho momentos de cólera assim, e como eu posso me trabalhar para que isso não venha atingir o meu perispírito. Então, isso vai me levar a um crescimento interior, que é o que tanto fala a bem-aventurança, e ter a humildade de reconhecer isso em mim. E ao olhar essa atitude do outro, não fazer um julgamento, apenas ter aquele olhar do eu, observador do outro, vendo determinadas atitudes e dizendo, bom, o que é que eu posso fazer para auxiliar, se é que é possível? Se não, a gente fica aqui orando e pedindo que isso possa ser revertido, minimizado naquela pessoa e naquela circunstância, porque isso é um processo muito solitário, nós com nós mesmos, para que possamos observar. Então, essas bem-aventuranças, elas apresentam Jesus como um consolador prometido. E diz lá, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, eles terão a pureza para enxergar a Deus. Isso vai nos tornar puros. E o que é ser puro? Eu fiquei pensando assim, o que é ser puro? Puro, libertos do pseudo bem, ou seja, do falso bem interior, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Claro que a gente, nesse processo encarnatório, não vai conseguir se libertar, mas pelo menos reconhecer que tem e se trabalhar em determinados momentos esse pseudo-ego, esse egocentrismo que temos. Então, eles verão a Deus, justamente por serem puros de coração. Então, essas bem-aventuranças, para a gente entender e trabalhar a bem-aventurança da pureza do coração, é necessário que a gente lembre lá dos princípios básicos do Espiritismo, que são a imortalidade da alma. Então, todos somos imortais e, como tais, somos espíritos vivendo uma experiência corpórea, e não o contrário. A gente nunca pode esquecer disso. Da lei da reencarnação, então, nós temos várias encarnações. Podemos encarnar em outra encarnação aqui, ou em outro local. É a questão da pluralidade das existências e a lei da causa e efeito. Então, se eu tenho que uma determinada atitude, seja ela benéfica ou maléfica a mim ou a alguém, eu tenho que assumir o efeito dessa minha causa. Isso é o princípio básico do Espiritismo, que a gente precisa entender para compreender a nossa razão de existência e estar aqui. Então, essa bem-aventurança nos faz um convite para que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente possa se trabalhar. E Gandhi diz lá, se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só existisse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por quê? Porque ali estão os princípios básicos de condução da vida nessa encarnação.
aqui quando estamos. Então, se a gente pegar o Evangelho, se debruçar sobre as bem-aventuranças, estudar e aplicar um pouquinho elas no nosso dia a dia, a gente já vai estar num caminho que eu diria do Cristo Consolador, do Cristo prometido, que é o que a gente chama de evangelho-terapia. Estudar o Evangelho e depois praticar no nosso dia a dia. E aí, trabalhando essa questão da bem-aventurança, da pureza, da simplicidade, a gente vai ter que foco? Primeiro, pureza de coração. Então, para eu ser puro de coração, eu primeiro preciso o quê? Não ter julgamentos, né? Trabalhar, porque a mente vai comandando o coração, que vai comandando os sentimentos, e aí a gente vai fazendo aquele burilamento interno. Então, para fazer isso, eu preciso fazer uma higienização. Higienização espiritual e mental. Controlar os meus pensamentos. A palestra da semana passada falou da questão dos pensamentos e como eu posso trabalhar esses pensamentos. E ver a Deus. O que é ver a Deus? Ter uma iluminação, se iluminar interiormente, porque o Deus está dentro de nós. E se a gente começar a se iluminar, quando a gente tiver um pensamento, que esse pensamento for menos digno, trocar esse pensamento é um processo de iluminação interior. Trocar o julgamento sobre determinada circunstância para sair da posição de julgador para a posição apenas de observador. Já é um processo. Eu já vou caminhando para ter um coração mais puro. E isso vai fazendo com que a gente perceba situações cotidianas de outra forma. E aí eu fui buscar nos Salmos. Lá nos Salmos, no capítulo 24, versículos 3 e 4, tem a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E a resposta vem: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aí a gente começa a trabalhar a questão das mãos, né? Como é importante. Ele está falando aqui de uma forma metafórica, utilizando a questão das mãos. Mas a gente tem várias situações na nossa vida que a gente utiliza também. Quando a gente, por exemplo, pega uma pessoa, ajuda uma vez, ajuda duas, ajuda três. Aí é comum a gente ouvir assim no ditado popular. Como é que fala assim? Eu já lavei minhas mãos. Não tem jeito, não. Não resta mais nada para eu fazer. Já lavei minhas mãos. Não é um hábito nosso falar isso? Então, a gente está falando das nossas mãos. Lavar as mãos significa o quê? Deixar para lá. Não quero mais saber. Já lavei minhas mãos, eu deixo para lá. Então, que a gente possa também trazer essas reflexões. E por que eu tenho que lavar as minhas mãos no sentido metafórico em relação a alguém ou alguma atitude? Por que eu não posso refletir sobre ela? São questionamentos que eu trago para que a gente possa, então, refletir internamente e produzir as nossas respostas. Isso é muito comum. Quando eu estava lá estudando, preparando, eu fiquei pensando, né? Eu já vi minha avó falar várias vezes esse ditado: eu já lavei minhas mãos, viu? Não posso fazer mais nada. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, precisamente, Jesus aborda as mãos não lavadas. Então, Jesus fala lá das mãos não lavadas. E aí tem essa passagem, que é o capítulo 8, que eu trouxe 2 resuminhos, e o capítulo 9, que nos coube hoje. E a parte do 8 fala assim: então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? No 9, Jesus responde. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus,
pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo. Então, as mãos aí, em um sentido de metáfora, de comparação, está falando das questões externas, das questões não espirituais, porque o Evangelho ele tem uma linguagem própria. E a gente, quando vai lendo e pega a ajuda da Bíblia, a gente vai compreendendo essas questões. Então, a questão das mãos está falando as questões externas. E aí Jesus diz: entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas, de iniquidades, insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Então, a gente já vê aí que, ao fazer essa abordagem das mãos, Jesus está nos convocando a pensar como andam as nossas atitudes externas, como nós nos comportamos em determinadas situações. E aí vem, o que será escribas e fariseus, que a gente tanto vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Então, os escribas eram secretários dos reis de Judá e intendentes do exército judeu, doutores que ensinavam as leis de Moisés. Por isso que, por serem doutores, eles achavam as questões da asepsia, da higiene das mãos, para sentar-se à mesa. E eles tinham o hábito de quê? De criticar o hábito de Jesus, que era, de uma certa forma, uma rebeldia a não lavar as mãos. Pelo contrário, o que é que Jesus fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando o quê? A humildade e como devemos agir. Os fariseus eram os partidários de uma seita influente, que teve por chefe Hillel, doutor judeu também, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Então, todas as vezes que nós, no nosso cotidiano, estamos fazendo coisas certas, agimos de acordo com a nossa consciência e agimos de forma adequada, nós estamos limpando as nossas mãos. Nós não estamos lavando as nossas mãos, que é justamente o ditado popular que eu acabei de citar aqui, que é: eu lavei as mãos com fulano, não tenho mais como resolver. Então, você abriu mão dele, deixou que ele continuasse como estava, né? Então, lavar as mãos para os fariseus, para os escribas, era um sinal de hábito externo, de costume. Mas faltava essa questão da interiorização, de perceber os seus atos. E aí Jesus, quando não lava as mãos, ele quer nos despertar para o lado íntimo, para que a gente possa perceber que muitas vezes a gente pode não lavar as mãos. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer isso, essa higienização no nosso dia a dia, porque, na realidade, está se utilizando aí uma forma figurada, mas que a gente sempre tem atitudes de trabalhar essas questões internamente. Então, muito mais vale ter a pureza do nosso coração, nesse caso, do que lavar as mãos. E o Salmo fala lá de ter as mãos limpas. O que é ter as mãos limpas nessa passagem do Salmo 24? É ser honestos, ter hombridade nas nossas ações, ter simplicidade e ter humildade. Então, eu gosto muito, às vezes eu fico refletindo, principalmente na hora de dormir, e faço essa, vamos dizer assim, eu pego o Evangelho e pego uma parte da Bíblia. Gosto muito de ver o Salmo, que se a gente for interpretando os dois, a gente consegue tirar muitas passagens interessantes para o nosso dia a dia. E aí, quando eu vou lá em Mateus também, no capítulo 6, versículo de 19 a 21, ele fala assim: não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam,
mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, é muito mais o ser, é se trabalhar internamente do que o ter, coisa que a gente trabalha muito aqui. Então, não é o que eu tenho enquanto matéria, mas o que eu sou, qual as minhas atitudes, qual a minha honestidade, qual é a virtude que eu trabalho de pureza de coração. Realmente aquilo que eu digo, eu realmente consigo fazer? Ou eu sou uma pessoa que digo algo e as minhas ações são outras? Então, eu não estou fazendo a questão da evangelioterapia, refletindo sobre o evangelho e praticando, colocando no nosso dia a dia. Um grãozinho de areia, a foto inicial do slide era a mãozinha com um grãozinho de mostarda. Para quê? Para chamar a atenção nossa, que pode ser uma mostardinha. Mas quando a gente vai plantando essa mostardinha todos os dias, a gente vai vendo que a nossa vida muda e toma outra concepção. Então, é importante a gente pensar nisso. E Emmanuel, lá na página 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz assim: toda reforma terá de nascer do nosso interior. Ninguém pode fazer. É um caminho solitário. A gente pode guiar os nossos filhos, educar, mas vai chegar um momento que eles terão vida própria. E a gente vai estar ali apenas para aconselhar. Mas cada um vai seguir o seu destino. Então, a mesma coisa é a questão interior. Joana de Ângeles fala muito disso. Autoconhecimento, autodescobrimento. É você se trabalhar. É você se perceber. Então, é uma viagem solitária. Cada um vai fazer a sua, que pode ser num caminho guiado pelo amor, em alguns casos, em outros casos, o caminho guiado pela dor. Mas a dor é um processo de crescimento. Se eu não tenho a dor, eu não vou crescer. E aí ele diz assim: da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. Primeiro eu me ilumino para que eu possa irradiar essa pureza de coração, essa iluminação para os demais. E o primeiro lugar que vai sentir essa pureza são aqueles que estão próximos a mim. É o nosso lar. Porque a família é o quê? É um lugar de resgate, segundo o Espiritismo. É o lugar que nós nos trabalhamos, nos encontramos espíritos, para quê? Para crescer e evoluir. Em primeiro lugar, na família, a família que constituímos, e depois a nossa família universal. Porque sempre encontramos alguém com algum propósito, né? Não é à toa que a gente vai se encontrando. E aí, Emmanuel diz assim: e do aperfeiçoamento das coletividades. Então, começa no lar e vai para o coletivo. Começa sozinho, vai para o lar, do lar vai para a coletividade. É um caminho, é uma escola, e surgirá um novo e glorioso dia a dia da humanidade. Está lá Emmanuel relatando. Então, aí eu fui, meu Deus, como eu posso trabalhar esses elementos e trazer esses elementos de pureza de coração? Achei interessante o que Adenauer nos traz no livro Jesus, o arquétipo humano. Ele nos diz assim: a limpeza é a claridade representada nas coisas. Significa ver claramente o que se passa consigo e sua volta. Se ver, se observar, primeiramente, o que é que se passa comigo e à minha volta? Por que eu tenho momentos coléricos? Por que eu tenho determinadas atitudes? Também se perguntar, para continuar, mas numa intercessão, o que eu fiz de bem hoje? Lá na questão 929 do Livro dos Espíritos, tem um conselho de Santo Agostinho. De vez em quando eu gosto de trazer muito aqui, mas eu gosto de pensar nele muito. Que é a questão: o que é que hoje eu, ao final de uma segunda-feira, início da semana, fiz
de atitude benéfica para alguém. Será que eu fiz alguma coisa hoje? Pode ser não ser material, mas uma palavra amiga, um sorriso, ouvir alguém, ouvir não, escutar alguém, que é muito mais do que ouvir, ter uma afabilidade, 1 minuto de atenção para alguém. Primeira coisa. Isso, segundo, o que me deixa alegre? Se a gente viver nesse mundo do automático, em que a gente levanta, tem a televisão, o celular, o dia todo, as informações, o WhatsApp, o que me deixa alegre? Que eu não fiz de forma automática, mas que eu fiz de forma consciente, para que eu possa observar a minha volta. Em que é que eu posso melhorar? Hoje eu fiz isso, amanhã eu quero fazer uma coisa diferente. Então, isso Santo Agostinho traz lá na questão 919, que é naqueles momentos iniciais do sono, quando eu estou lá refletindo, eu me perguntar sobre o meu dia a dia e me questionar sobre as minhas atitudes. E aí ele traz lá, estar limpo é estar isento de sujeira ou impurezas, que impeçam a manifestação clara e direta do que se deve mostrar. Ou seja, sujeiras e impurezas, as paixões, o apego a determinadas situações, a determinadas coisas, a cólera, a raiva. Então, são paixões que eu devo estar limpa, me trabalhar. Quando se trata do coração, refere-se ao mundo emocional da pessoa, no que diz respeito ao sentimento. Que tipo de sentimentos eu estou armazenando? Primeiro, para mim e para os demais. O que passa pelo coração é marca, fica gravado no perispírito. Então, vai estar lá, aquele momento eu comecei relatando a questão da doença e abordando a questão da cólera, da raiva. Então, quando eu sinto e eu não me trabalho, o que é que vai acontecer? Eu vou gravar isso a nível perispiritual, e aí eu vou estar com sujeiras. Nós trabalhamos numa casa que trabalha a fluidoterapia, o tratamento por fluidos. E quanto é importante a gente se perceber e ver que não adianta, por exemplo, eu estar aqui todo dia no tratamento por fluido, mas eu não faço essa limpeza interna. Porque vai exercer efeito? Sim. O tratamento por fluidos vai exercer efeito. Mas, automaticamente, se eu não consigo me trabalhar, o que é que vai acontecer? Eu vou estar susceptível novamente a essas questões. Então, eu tenho um auxílio, mas eu preciso me trabalhar para que eu possa elevar um grauzinho e, em determinadas situações, eu consiga me controlar. Então, Adenauer diz mais, cuidar do coração é ocupar-se do meio pelo qual o espírito grava as experiências da vida. Não é à toa que a gente tem os chakras cardíacos. É onde vai gravar as experiências da vida. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, sintomas de taquicardia, que no mundo, na ciência, né, o paciente vai porque está com taquicardia, com aceleração. E aí está muito relacionado a sentimentos e emoções. Tudo que emocionalmente nos afeta promove a criação de um núcleo aglutinador de experiências. Então, aquilo que me afeta vai me atingir, atinge os meus chakras, e se eu não trabalhar, eu vou aglutinar aquelas emoções. É necessário que eu saiba trabalhar as emoções, para que a gente tenha esse elemento base. Então, aí pensando no coração e nesses chakras, né? Ali tem a representação dos chakras, que a gente já trabalha aqui nos tratamentos de fluidoterapia. A gente vai ter que esse coração, ele vai simbolizar o centro cardíaco, que vai ser o órgão responsável, né, por toda essa questão, pelo fluxo de processos emocionais do espírito. Muitas vezes eu estou falando do coração, mas às vezes de manhã ou em determinados momentos do dia a gente pensa assim, eu estou com dor no estômago, mas eu não comi com fritura, eu não comi isso, eu não comi aquilo. Mas às vezes você, em determinados momentos, teve atitudes, né, que agrediu alguém,
mas quando a gente agride alguém, a gente já se agrediu também. E aí, às vezes, vem a culpa. Ai, raciocinei, estou com culpa. Aí, a primeira coisa que a gente atinge, os chakras também. Aí vem o sintoma relacionado à dor do estômago. Essa dor está relacionada a uma questão emocional, como também a questão da taquicardia na base dos chakras cardíacos. Então, é nele que a vida acontece intensamente, é nesses chakras que a vida pulsa. Tê-lo limpo é cuidar para que as impurezas oriundas de julgamentos críticos e a respeito dos outros não mancharem. Para tanto, é preciso evitar as projeções inconscientes que transferem para outrem o que pertence ao mundo da sombra de cada um. Era para eu colocar e eu não coloquei. A palavra sombra, que Joana de Ângeles tanto fala, né? A gente é um espelho que reflete o que tem na gente. Então, de repente, eu vejo tanto no outro algo que eu tenho dentro de mim. Cadê meu espelho? Eu consegui ver bem naquela pessoa, porque algo está em mim. Será que eu não vou fazer esse resgate, esse autoconhecimento de observar? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa dizer assim, não, mas aquilo ali, eu tenho certeza, julga fulano, porque fulano passou ali em determinadas situações, eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo. Como é que você pode ter certeza? Você é ele? Não, então a gente não pode partir para o outro com atitudes que talvez seria eu que estaria tomando. Então, a minha sombra, é o meu trabalho que eu tenho que fazer de, muitas vezes, ver aquela situação e desconstruir dentro de mim e me trabalhar, para que, então, eu consiga me libertar dos julgamentos e da crítica para com o outro. Então, naturalmente, o ser humano, sujando o seu coração, permite que ele se contamine com o julgamento dos venenos inferiores a respeito do outro. E aí eu fico susceptível a quê? A energias menos equilibradas, energias inferiores, e eu perco o meu equilíbrio. Eu deixo de ser puro de coração e perco o meu equilíbrio emocional. Então, em determinados momentos, Chico Xavier fala assim, ó, de vez de responder, a gente bebe água. É a questão da ação e da reação. Quando a gente faz esse papel de beber água, dá tempo a gente refletir, liberar as nossas emoções, levar a mensagem até o cérebro, pensar e agir de outra forma. E, automaticamente, a gente preserva o nosso bem-estar, né? E, consequentemente, não cria determinadas situações e gera sentimentos que vão nos fazer muito mal. Ou seja, a gente mantém a nossa pureza de coração. É fácil? Não. Mas é preciso começar. E é preciso entender isso no nosso processo. Se a gente começa a entender, já é um caminho. E pensando nesse elemento que a gente viu, a questão dessa passagem, que fala da pureza do coração e ver a Deus, então esse ver a Deus é entendido como, segundo Mateus? Ele deve ser entendido como a iluminação interior, em decorrência do coração puro, daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Somente aqueles cujo coração é limpo e sincero compreenderão a Deus. Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a nossa janela da alma. Porque, falando de uma forma metafórica, se a nossa janela estiver suja, a gente não consegue olhar o sol, o amanhecer, a beleza dos raios do sol. A gente só consegue ver se a nossa janela estiver limpa. E assim também é a nossa janela, a janela da nossa alma. Podemos vê-lo a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Tânia começou a prece falando da questão do Evangelho e de vivenciar, experienciar o Evangelho. Então, essa experiência real das bem-aventuranças na nossa vida faz com que possamos ver realmente Deus. E Mateus diz lá, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porque você enxergará coisas boas.
Por isso que se fala muito, não veja os defeitos de outrem, veja suas qualidades. E ao enxergar os defeitos, esqueça-os, enxergue as qualidades, porque eu terei olhos limpos. Os meus olhos estarão limpos e a luz vai penetrar o meu corpo e eu não vou perder o meu equilíbrio. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em que ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Quanto mais trevas eu vejo, mais eu vou ter o quê? Os olhos fechados. É a mesma coisa da mídia e das notícias ruins no cotidiano. Só existe coisa ruim? Não. Mas as notícias ruins, elas se propagam numa velocidade muito maior do que as boas. Por quê? Porque dá ibope. O YouTube dá clique, o Facebook dá clique, e aí vai propagando. Por que eu tenho que propagar coisas ruins? Por que eu tenho que me deter em coisas ruins? Quando milhares de coisas boas estão acontecendo. É muito difícil a gente propagar, eu digo de uma maneira geral. Mas acontece algo, eu não sei nem se é verdadeiro ou não, eu já estou clicando, estou passando e estou vendo no nosso dia a dia. Então, que a gente também tenha olhos de ver coisas boas e propagar essas coisas boas no nosso cotidiano. Então, e aí, pensando nisso, eu trouxe esse livro de Hernani como referência, Universo e Vida, que fala dos filhos da luz. E o que é ser filho da luz? É em razão disso que os filhos da luz, isto é, as consciências iluminadas para o bem e pelo bem, são sempre mais poderosas do que os filhos da treva, ou seja, as consciências ensobrecidas pelo crime. Isto porque as vibrações do pensamento têm sempre efeitos luminosos. Eu pensar o bem e viver o bem, eu tenho efeitos luminosos. Se o outro não está pensando, a mim não cabe esse julgamento, nem querer saber. Eu tenho que ter trabalho comigo mesmo, o meu trabalho solitário de crescimento e de iluminação, para ser um filho da luz e viver o universo. A gente já fala disso aí, da questão da física quântica, que já estuda e já trabalha quanto eu emano de positividade, o quanto eu tenho de retorno de positividade para o meu dia. E quanto mais eu fico a me blasfemar, reclamar e viver de um passado, quanto mais difícil é eu conseguir passar nas etapas evolutivas. E aí ele diz, isto porque as vibrações do pensamento têm sempre efeitos luminosos, geram luz. E essa luz tem, naturalmente, frequência, intensidade e poder peculiares, de acordo com a sua natureza, força e elevação. Então, a luz ela tem poder, ela tem uma frequência, como se fosse frequência de ondas de rádio e iluminação, que vai nos transmitir melhores dias. Então, se eu já amanheço o dia olhando os raios do sol, do amanhecer, e vibro, né, questões positivas com esse sol, é muito mais fácil, apesar de eu saber que eu posso ter dificuldades e desafios durante o dia, de eu superá-los, do que se eu já amanheço uma pessoa reclamando porque amanheci. Porque aí eu já não estou gerando luz. Pode-se-á dizer que a hierarquia espiritual se assinala por naturais diferenças de luminosidade, a traduzir níveis e expressões variadas de elevação, grandeza, potência e saber, pelo espírito áureo. Então, esse livro é muito interessante. Ele vai falando da hierarquia dos espíritos e essa questão da potência, da luz que a gente emana e como a gente se conecta com essa hierarquia a partir dos pensamentos e ações cotidianas e essa vibração de luz. E aí eu trago novamente Jesus, que a gente faz uma reflexão nas suas pegadas, no seu caminhar, naquela fé que a gente deve ter no nosso dia a dia, a fé que nos dá uma certeza, uma beleza interior, uma fé raciocinada, baseada nas experiências do Evangelho, uma fé que nos impulsiona a querer crescer e aprender a cada dia. Essa fé de ver a Deus,
encontra-se percebendo a sua própria existência. Então, é o ver a Deus, é encontrar-se. Encontrar-se com quem? Consigo mesmo, com suas ações, com suas atitudes, com o seu propósito de vida. O que é que eu quero quanto propósito de vida para mim? O meu propósito de vida é só meu, não é da minha mãe, da minha filha, é meu. E cada um tem o seu propósito. É encontrar o sentido e significado para a própria vida, conhecendo-se a si mesmo, me conhecendo e me trabalhando. Então, isso é ver a Deus. E ver a Deus também é encontrar razão para a minha existência, que não é só levantar, trabalhar, comer, viver biologicamente. É muito mais que isso. Que razão eu tenho para estar nessa existência encarnado? É conhecer, é conseguir conhecer-se, descobrir-se e transformar-se, iluminar-se pela via do coração. Não é ser aquela pessoa que vai chegar e vai aceitar tudo, mas é aquela pessoa que sabe impor limites de uma forma tranquila, de uma forma serena. A pessoa violenta, ela tem tendências de mostrar o quê? Imaturidade, principalmente imaturidade psicológica. Porque quando a gente começa a se trabalhar, essa violência, inclusive verbal, ela deixa de existir. Porque somos serenos, sabemos o que queremos e sabemos o que está dentro de nós, o nosso propósito. Então, o meu propósito é esse e eu luto pelo meu propósito. E isso não incomoda e não agride a ninguém. É o meu propósito comigo mesmo. É uma questão do autoencontro que Joana de Ângeles tanto fala. É alcançar o amor na mais pura expressão. É a relação entre um coração puro e a percepção do divino. O amor universal, que é muito maior do que essa palavra amor, falada de uma forma, às vezes, material. Então, é um amor fraterno, um amor de caridade, um amor que Jesus, que deu a vida por nós, né, desenvolveu pela humanidade. Um amor crístico. É estabelecer-se quando se entende que a via do amor é a ponte única do espírito para a sua evolução. Ou seja, para evoluirmos, a nossa via única, segundo Adenauer, é o quê? Através do amor. Se eu trabalho o amor, eu sou capaz de impor limites, falar o que eu desejo de uma forma serena e conseguir alcançar os meus objetivos. Então, isso não quer dizer que em nenhum momento eu não vá ter momentos de desafio, sim, mas eu me autoconheço e faço esse processo interno de busca. E a gente vai pensar lá nele, né, que é a base de tudo. Em meio da grande noite, é necessário que acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação, da pureza do coração. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, da nossa própria luz, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que se a gente descobre essa via de iluminação, a gente consegue uma conexão com os nossos mentores espirituais e consegue o quê? Um auxílio, uma ajuda. Em momentos difíceis, desafiadores, a gente faz o quê? Tem que silenciar e, naquele momento, buscar essa interconexão. Porque é através dessa interconexão que a ajuda vai nos chegar. Não adianta ficar agitado. Quanto mais é a agitação, menores são as possibilidades dessa interconexão. E aí a gente tem lá, é indispensável organizar o santuário interior, a nossa casa interior, e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Está lá em Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, página 182. Então, a nossa casa interior, ela precisa estar limpa, com pureza do coração e ver a Deus acima de todas as coisas. E aí vem a questão também, que está lá no livro Fonte Viva, que eu peguei um pedacinho, quem quiser depois pode ler. O capítulo 104,
que nos fala de esperar e alcançar. Tendo a pureza do coração, a gente desenvolve a esperança e desenvolve o esperançar. Esperança não quer dizer ficar sentado aguardando. Esperançar e esperança quer dizer fazer a nossa parte e seguir. Seguir tendo ideia de que somos todos filhos de Deus e que Ele está aqui para nos ajudar. E temos merecimento para isso. Então, a gente todo dia deve ter sempre uma mensagem interna positiva para nós e para o outro, tendo isso em mente, em foco. E essa passagem fala assim: não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Porque a dificuldade é o crescimento. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é a nova sombra, cada dia é uma nova luz. O sol nasce todos os dias. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível. Temos o mar com ondas que são diferentes. E aí a gente tem, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios, esperando com paciência, ciência da paz. Joana de Ângeles, lá no Evangelho, já tem um capítulozinho onde é que ela fala que é um benfeitor amigo falando sobre a paciência. Alcançaremos a promessa. Pode ser que não seja como a gente quer, mas da forma que deve ser para o nosso progresso. Mas, como seres mortais, sempre queremos da forma que desejamos. Mas também devemos entender isso, que como a criança está em processo de crescimento, e muitas vezes a mãe não pode fazer todas as vontades, não deve, porque se todas as vontades foram feitas, a gente sabe que isso vai gerar déficits no psicológico para nós também. Nós estamos nesse processo de crescimento. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Perseverar, orar e vigiar. Esperar por ele, para que a gente possa alcançar. Está lá no livro Fonte Viva, capítulo 104. Aí é uma estrofe. E aí vem Paulo de Tarso que nos diz: sede vós, atletas do Cristo, peleja na fé. Então, o que vai nos sustentar com a pureza do nosso coração, vendo o nosso Cristo interior, é a nossa fé. Peleja na fé e segue. Ora e vigia os pensamentos todos os dias, para que a gente possa, então, ter essa pureza de coração e essa iluminação interior. Aqui eu trouxe uma musicazinha que eu gosto muito, de Nando Cordel, para a gente ouvir e interpretar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor,
amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida. Então, para a gente concluir, que a gente possa ter vontade na nossa vida para ter pureza de coração, enxergar o outro e a nós mesmos limpos e puros e ver a Deus dentro de nós. Então a gente precisa ter, como diz a música, vontade. Vontade é o primeiro passo. Uma boa noite e obrigada. Nós é que agradecemos, não é, pessoal? Por essa linda palestra. Muito obrigada, Val. Foi um presente. Um presente lindo na noite de hoje. E antes de concluirmos, né, chegarmos aos passes, nós teremos alguns avisos para a noite de hoje. Ah, gente, olha o que está chegando. Março já está findando e abril está chegando com uma maravilhosa novidade. Abril é o mês que nós realizamos, esta casa realiza a Semana do Livro dos Espíritos. E este ano nós teremos a 21ª. Já são 21 anos, estamos alcançando a maioridade este ano, não é? E teremos, assim, uma programação maravilhosa. E, de antemão, já convidamos a todos e que possam também, que isso vai ser divulgado na internet, replicar para outras pessoas, para outros conhecidos, para outros companheiros, essa novidade do dia 18 ao dia 21 de abril, aqui nesta casa. Nós estaremos recebendo a todos com muito amor e carinho. Então, o tema desta semana será a dimensão espiritual do ser humano. Vem novidades por aí, viu, gente? Vale muito a pena. E daqui a alguns dias nós vamos estar vendendo as nossas camisas, né? Porque elas servem para ajudar a cobrir algumas despesas que nós teremos com a semana. E contamos com a ajuda de todos. Então, vamos agradecer, não é, a Jesus, encerrando os trabalhos da noite, convidando a nossa irmã Val para fazer a prece de encerramento, enquanto solicitamos que os nossos irmãos passistas se posicionem para darem o passe no salão. Divino Rabi, Jesus, espiritualidade superior, espíritos mentores dessa casa, José Pititinga, Bezerra de Menezes, que já estão aqui presentes, trabalhando conosco desde o momento que a gente aqui adentrou esse recinto, que possa, Senhor, fluidificar os nossos corações, as nossas mentes, fazendo com que possamos refletir um pouco na palestra que aqui foi feita, como também na prece de abertura, durante a semana, para que possamos colocar um grãozinho de mostarda em nossa vida, trabalhando o nosso interior, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações, Senhor, Divino Mestre e amigo, espiritualidade superior. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Livra-nos principalmente do egoísmo e do orgulho, chagas morais que derivam as nossas imperfeições, Senhor, de infinita misericórdia. Mestre amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar internamente? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas espirituais. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença, em forma de culpa. Por isso busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-nos para que jamais nos falte a esperança da cura física e espiritual e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-nos a não nos sentir pobres coitados e a não nos inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia nos acontecer. Incomparável médico, sustenta-nos para que não possamos desprezar a ajuda dos médicos da terra, mas que encontremos nos canais de cura na fluidificação, que aqui é feita nessa casa todas as segundas e domingos, pois somos capazes de criar também as nossas próprias doenças e tenho também todas as condições de me recuperar, desde que eu consiga me trabalhar. Mestre amigo, dai-nos força para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois seis que são estes os grandes venenos para a nossa saúde. Cristo Jesus, cura-nos da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência jamais encontraremos a saúde. Amado Rabi, ensina-nos a perdoar os que nos ofendem, para que consigamos remover os espinhos que nos levam à enfermidade. Não nos deixa perdido no labirinto das provas, que a nossa invigilância não soube evitar. Misericórdia, Senhor, trazei-me o elixir do teu amor, a derramar sobre nós as bênçãos cristalinas de saúde. Obrigada, Jesus, mestre amigo e médico de todos nós. Essa oração é do livro Jesus, o Médico, de José Carlos de Luca. Que possamos ter a certeza que temos dentro de nós a capacidade de nos melhorarmos e termos a pureza de coração. Hoje e sempre. Amém. Que assim seja.